Existe uma frase famosa que é atribuída a Napoleão Bonaparte que diz o seguinte: nunca interrompa o seu adversário quando ele estiver cometendo um erro. Isso é muito relativo, muito importante na política também. E quando nós falamos sobre isso, pensando no Brasil, nós podemos estar passando exatamente por esse momento, onde o governo Lula passa por diversos desgastes e o seu principal adversário, Flávio Bolsonaro, faz totalmente o contrário. Ele fica em silêncio. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político aqui do Instituto de Planejamento Estratégico, o IBESP, e hoje eu vou falar sobre esse tema que eu entendo que seja muito interessante e muito importante para as eleições agora de 2026. Mas antes eu quero lembrar você que tem interesse em informações mais aprofundadas, se quer entender a política além da manchete, que quer entender a política dos bastidores, que é onde eu vivo, não sentado aqui olhando o palco do teatro e vendo as cenas que acontecem no Brasil, da política brasileira, quer entender mais sobre pesquisas, sobre ciências políticas, eu te convido a ser membro do canal. Agora nós temos esse espaço e hoje, após esse vídeo aqui, eu vou gravar para vocês a palestra que eu fiz na Assembleia Legislativa de São Paulo para 250 pessoas, onde eu falo muito sobre a importância das pesquisas como planejamento e estratégia de eleições, onde eu falo muito de redes sociais. Vocês que gostam de redes sociais, entenda o tamanho que ela tem quando a gente fala de política brasileira, tá bom? Então, depois desse vídeo aqui, se você quiser ser membro, você terá a oportunidade de já entrar e ver essa palestra e a gente já tem um vídeo no canal de membros, tá bom? Agora vamos para a análise lá. O que eu quero dizer com isso, né? O que a gente vê hoje? A gente percebe três coisas que a gente tem no Brasil, né? A gente tem alguns desafios aqui. Primeiro que a gente percebe o presidente Lula passando por diversos desgastes, eu vou comentar os três principais, e a gente percebe que Flávio Bolsonaro fica em silêncio. Eu sei que muitos de vocês ficam pensando assim, caramba, agora que o cara cai no chão, por que já não chuta, por que já não empurra ele está na beira do precipício, vai lá só empurra. Pois bem, nós temos uma máxima na política e na vida que é quem bate não ganha. Eu quero dar um exemplo aqui, eu sempre faço essa analogia quando eu vou fazer uma apresentação de pesquisa e fica sempre um grupo, não, agora que a gente tem que atacar aquele grupo, tal. Eu falo assim, olha, se você estiver sentado numa pizzaria e tiver uma briga de uma pessoa com a camiseta vermelha brigando com uma pessoa com a camiseta azul, uma parte do bar vai torcer para a pessoa de vermelho, uma outra parte vai torcer para que o de azul ganha essa briga de rua, mas todo mundo vai bater palma no final da história para aquele cara que vai com a camiseta branca e separa os dois bêbados e manda o pessoal para casa. Por que isso acontece na vida? É porque as pessoas gostam de coisas erradas, mas no fundo elas pregam que as coisas sejam certas. E na política, o eleitor médio, ele não é militante, o que ele quer é solução para os problemas. Tá? Então, quando a gente vê isso aqui, existe aqui um risco estratégico do silêncio de Flávio Bolsonaro, tá? Que a gente tem que comentar sobre isso, mas eu entendo que a inteligência do silêncio é muito mais importante do que qualquer coisa. Quais seriam os momentos políticos aqui que a gente tem do governo Lula, que a gente está percebendo? Primeira coisa, a economia. Nós temos hoje claramente, está saindo agora, tá? Se você não sabe, a gente tem o painel nacional IBESP, onde a gente lança 23 índices e alguns índices são econômicos. Onde eu trago aqui, onde a gente faz uma pesquisa com 1.000 brasileiros, de todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, e a gente vai entender realmente o que as pessoas falam sobre economia. Por quê? Né? Quando você vê lá o dado do IBGE, o Brasil cresceu tanto, o desemprego está em tanto, isso é economia passada pelo governo. Mas qual é a economia real? A economia real é que o peito do frango está R$18,90, que a sobrecoxa está R$14,90, que o pãozinho está R$20 o quilo. Então as pessoas elas têm um grande problema hoje porque não tem nenhuma ligação à economia passada com a economia real. Tá? A economia real é essa que te dá a percepção de que está indo tudo muito bem ou tudo muito mal. Tá? E esse é um grande problema para o governo Lula, porque o custo de vida no Brasil é caríssimo e a gente percebe que o brasileiro está desgastado. Quando ele começa a ver que está muito ruim a situação econômica, ele começa a procurar por outras opções. Tá? Então, apesar de eu gostar desse governo, não está bom, eu começo a olhar para as outras opções. O segundo problema, que é um tema seríssimo do Brasil, é a questão da segurança. Não sei se você tem filho, eu tenho 2. A gente tem medo, meu filho vai pegar um ônibus para ir para a faculdade aqui na esquina.
E eu morro de medo, eu fico monitorando onde está meu filho. Meus pais nunca fizeram isso com a gente, né? 4 filhos, meus pais nunca fizeram isso. E a gente percebe que tornou-se natural essa violência no Brasil. O Brasil é o único país do mundo onde nós temos nos canais abertos programas específicos para falar sobre crimes. Isso é ridículo, seria uma vergonha para o brasileiro. Mas tem gente até que assiste, né? E o que acontece assim, a segurança é tão grave e a gente também, né, no painel nacional IBESP, a gente tem um índice chamado Índice de Sensação de Segurança. Por que é importantíssimo esse índice? Porque uma coisa é você falar, olha, o número de homicídios por 100 mil habitantes está em 9,8, você fala, caramba, é mesmo, que bom. Então quer dizer que está tudo bem, mas por que você tem medo? É porque essa percepção, essa sensação que você tem, ela é muito mais importante sobre o dado, a estatística governamental. Tá? Então, economia e segurança são problemas seríssimos que nós temos no governo Lula. E a terceira questão, a questão da ética. Isso pegou muito no governo Dilma e agora a gente percebe que a gente está nesse novo momento. Qual que é o novo momento? A gente tem uma CPI do INSS, onde a gente tem várias pessoas importantes envolvidas, onde a gente tem citação do filho do presidente, que por sinal até é chamado de Lulinha, então isso aí tem mais ligação ainda, onde nós temos aí pessoas que com certeza vão começar a querer se proteger e vão delatar, e você só pode delatar quem está em cima, ou seja, vai chegar em alguns graus aqui, que vai pegar muita gente importante. A gente tem envolvimento de ministros, a gente tem envolvimento de muita gente, e é muito dinheiro, muitos aposentados. A gente está falando de cerca de 25% da população brasileira que foi de certa forma afetada. E você tem muita gente que não era afetada, que de repente você começa, e essa é uma camada que vota sempre muito em Lula, né? Que é o pessoal acima de 60 anos. E aí começa a sofrer com isso, e aí a pessoa começa a ligar contra o presidente isso. Então já existe um problema econômico, ainda vão lá e estão me roubando a aposentadoria, quer dizer, piorando a minha situação, então isso é uma situação gravíssima que deve chegar a ele. O segundo problema é a questão da CPMI do Banco Master, ou o caso Banco Master, que é um caso absurdo, né? E tem uma frase que meu pai dizia, que quando você vê uma pessoa muito bem sucedida no Brasil, cuidado, né? Porque a maioria não foi de forma lícita, né? E a gente vê esse moço jogando dinheiro para cima e a gente percebe que, de repente, ele enganou muita gente. Claro que teve um envolvimento de ele só conseguiu fazer isso porque um sistema ajudou ele a fazer isso, né? E aí que está, esse sistema que ajudou ele a cometer tanto crime e ficar ileso por tanto tempo, é um sistema muito ligado também ao presidente Lula. Então, assim, tudo vai desgastando o presidente Lula. E aí você pensa assim, ok, por que o Flávio não começa a falar o dia inteiro sobre isso, dá cacetada sobre isso? Pois bem, esse fenômeno do silêncio é uma coisa muito interessante, tá? Porque você pega e é uma postura incomum do Flávio. Quando a gente começa a olhar, quando você vê toda a política nacional, toda a história nacional da política, quando o adversário começava a passar por desgaste, o que fazia o candidato? Ia lá e pisava na cabeça dele para massacrar ele. O Flávio está tomando uma decisão, não sei se de forma voluntária ou involuntária, mas inteligente. Ele está ficando quieto e deixa acontecer. Deixa o inimigo se desgastar e eu vou colocando ali. O que acontece? Boa parte dos eleitores bolsonaristas, eles têm um apreço pelo confronto. Eles querem ver o cara falar aquela frase lacradora, ele quer ver aquele cara colocar o petista, o esquerdo, o comunista numa posição ridicularizada. Mas, pois bem, quando a gente está vendo essa briga é de militante contra militante, mas nós temos o maior universo de eleitores, está aqui nesse meio aqui, que não é o eleitor que vota no centrão, não é um eleitor que a gente chama de eleitor médio, que ele não é politizado, ele não fica nas redes sociais o dia todo. E aí o que acontece? Ele pega e quer ver solução. Então quando ele vê alguém se desgastando e você vê aqui o Flávio, de repente, falando de futuro, falando como o Brasil tem que ser, de um novo projeto, de uma renovação, isso traz muita coisa importante. Então, é importante as pessoas entenderem que o silêncio, às vezes, ele fala muito mais que um discurso. E infinitamente mais do que um discurso lacrador. Porque o discurso lacrador, ele passa, ninguém mais lembra dele. Tá? E aqui a gente tem um detalhe importante, né? Que a gente tem que tomar cuidado com alguma coisa, né? Que
o silêncio ele pode ser uma estratégia, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente não, no caso Flávio Bolsonaro, porque alguns eleitores podem entender isso como falta de liderança. Então, eu acho que se ele falar muito de Brasil, mostrar liderança em relação a projeto de Brasil, a projeto de futuro, ele deixa essas pessoas depois se convencer aos poucos que a melhor situação foi ele realmente ficar quieto e se colocar. Aqui eu quero falar sobre um outro ponto, que a gente tem um risco também nessa estratégia, que é, ele tem que, quando ele ficando quieto, deixando o candidato, claro que é um candidato Lula se desgastar, está tudo no caminho certo. Mas o que eu vejo de discurso de Flávio, que eu acho que eu tomaria cuidado se eu conversasse com ele, né? Se esse vídeo chegar a ele, é a questão dele não tocar em temas sensíveis a esses eleitores que ele está tentando hoje buscar. Como eu quero dizer aqui? Eu quero falar, por exemplo, em relação à pandemia. Por quê? A gente sabe que quando a gente teve, a gente acompanhava a aprovação de governo, eu já falei aqui com vocês sobre isso, a aprovação de governo do presidente Bolsonaro, ela tinha uma aprovação interessante. Quando começou a CPMI do Covid-19, começou a crescer demais a rejeição dele. Por quê? É o dia inteiro uma narrativa negativa na televisão, na rádio, o tempo todo. Foi formado um consórcio, não sei se vocês lembram, consórcio da grande mídia, que ficava o dia inteiro contando mortos e aquele negócio, aqueles números absurdos, mostrando as pessoas morrendo em hospital. Tudo isso mexe exatamente com o emocional. Por quê? O eleitor, ele vota de forma emocional e depois ele usa o racional para explicar o voto. Tá? Então ele vota naquele cara emocional e você fala, pô, mas esse cara é ridículo, aí começa a te explicar de forma racional, não, sabe o que é, que não sei o que, tal. Então eles mexeram no emocional, as pessoas ficaram com muito medo, começou a ter uma negatividade em relação ao nome de Jair Bolsonaro muito grande. Quando o Flávio toca nesse ponto, não adianta ele justificar, as vacinas foram compradas no tempo certo, o presidente ele deu R$600 de auxílio porque as pessoas não podiam trabalhar, o presidente criou o Pronamp, que foi para as empresas não mandar ninguém embora, o presidente e tal, não adianta. Por quê? Na cabeça das pessoas, aquele ano de 2020 foi um ano terrível, muita gente de família morreu, e as pessoas, quando morre uma pessoa, eu já trabalhei na saúde pública, quando morre uma pessoa e você vai conversar com essa pessoa, ela inicialmente tenta até culpar Deus, fala assim, por que Deus tirou essa pessoa de mim? Depois ela começa a procurar alguém para culpar, foi o médico, foi um erro disso, porque o fulano dava bebida para ele, e começa a querer justificar, e não entender que aconteceu, né? E quando a gente pega a pandemia, muita gente morreu em muitos países, né? E aí o que cada gestor fez para tentar conter foi feito, muita gente conteve com muita narrativa, a gente sabe de país que não fez muita coisa, em compensação, a gente está trabalhando pelas pessoas, e a imagem do político ficou uma imagem não tão desgastada. Não importa o que Bolsonaro fez. Por isso eu não sei, eu já vi o Flávio tocando nesse assunto, eu acho que se ele for indagado sobre, ele deve dar uma resposta direta sobre isso. Olha, o presidente naquele momento fez isso e tal. Acabou o assunto aí. Vamos mudar a página. Porque isso vai ser usado contra ele para tentar desgastá-lo. E lembrando, né, Flávio não é Jair Bolsonaro. Flávio tem um outro jeito de conversar, um outro jeito de lidar, a dicção dele é melhor que a de Jair, o tom de voz também é melhor, o jeito de falar é mais tranquilo. Então tudo isso pode cativar as pessoas. Então para que eu vou tocar num assunto que vai reavivar memórias negativas nas pessoas? Então o que eu entendo, né? Eu entendo assim, se o Flávio e eu tenho certeza que sim, ele já se vê como uma alternativa nacional, as pesquisas mostram isso. Nós fizemos uma pesquisa nacional agora aqui, interna, onde eu coloquei a pergunta em quem votaria. Claro, isso aqui a gente não pode expor, porque a partir do dia 1 de janeiro de 2026, para expor uma pesquisa, você tem que registrar no TSE. E eu sou contra a divulgação de pesquisas, tá? Eu sou a favor apenas da divulgação de pesquisas fora do ano eleitoral. No ano eleitoral eu entendo que, como pesquisa é a ferramenta de planejamento, e é sobre isso que eu vou aprofundar na minha palestra, que eu vou apresentar só para membros, eu mostro por que a pesquisa deve ser só para planejamento, tá? E aí eu entendo que Flávio ele deve deixar, não falar sobre o passado,
Tá? Ficar nem relembrando que, olha, Paulo Guedes fez um grande trabalho, Mário Frias fez um grande trabalho na cultura, o Salles fez um grande trabalho no meio ambiente. Não, esqueça isso. O brasileiro já esqueceu, estava esquecendo o governo Bolsonaro. Ele está vivendo um momento difícil no governo Lula. Então deixa o governo Lula caminhar nesse momento difícil e eu venho aqui falando de futuro, como sair desse problema que hoje nós estamos, que o Brasil passa. Por isso, ele não deve interromper o inimigo que está caminhando para o precipício. Ele deve ficar quieto, virar de lado e falar num outro caminho. Tá? Então, eu entendo que quanto mais ele observar, contar até 10 antes de responder uma pergunta, porque a gente vai ter muita pergunta capciosa aí. Falar menos, escrever menos. Tá? Antes de escrever, escreve, dá uma lida, fala, ok, isso aqui eu vou atingir o que eu quero. Aí ele pega e se coloca como uma opção muito clara, né? Porque hoje ele já é a opção contra o governo Lula, mas assim, ele precisa ganhar a eleição. E para ganhar a eleição, ele precisa convencer mais pessoas. Né? Existe eu vou apresentar também para vocês, só para membros, um dado da eleição de 2000. Vou falar do trabalho que nós fizemos na campanha de 2022 de Jair Bolsonaro. Eu cito nessa palestra e eu vou citar para membros dados que talvez ninguém sabe até agora, como lá é um canal fechado, eu vou falar. Tá? Então eu entendo assim que o silêncio de Flávio Bolsonaro é a estratégia mais inteligente que ele tem. E quando ele for falar, quando ele deve aparecer aí para um debate público, tá? Ele deve aparecer no momento que ele estiver muito seguro e não vai falar. Não sei se você concorda comigo, se você não concorda ou não, pode dizer no comentário. Aliás, eu estou obrigado, eu estou vendo muita gente lendo os comentários, escrevendo lá nos comentários, o pessoal me passa depois, eu vou tentar fazer vídeos em cima sobre o que as pessoas colocam lá. Então, se você acha que Flávio deve se manter, se você concorda comigo que Flávio deve se manter quieto, não falar sobre tudo o que está acontecendo, não chutar mais, não empurrar mais o Lula para o precipício para acelerar a queda dele, porque a eleição é só em outubro. De repente você empurra muito o cara e tem um paraquedas e pula de paraquedas, ou você deixa ele caminhando aos pouquinhos para o precipício. Se você concorda com essa minha tese, com essa minha teoria, legal. Você pode escrever aqui, concordo. Né? Agora, se você não concorda, fala, não, Marcelo, acho que ele tinha que aproveitar agora e sentar o pau, porque vai todo mundo preso, vai todo mundo cair, tal. Eu vou falar para vocês, no Brasil existem forças, que a gente não tem capacidade de medir, né? Então deixe agora, a gente está vendo um momento onde as pessoas estão se pegando lá em cima. Deixa o pessoal, é a minha opinião. Se você não concorda, coloca aí a sua opinião e a gente vai discutindo sobre isso, tá bom? Um grande abraço para vocês, até semana que vem. Se você tiver interesse em ver essa minha palestra, vai lá no espaço só para membros, seja membro do canal, que eu vou gravar agora aqui, tá? Eu vou demorar aqui uns 40 minutos, a minha palestra foi de 40 minutos, eu tive que correr. Aqui vamos ver se eu faço um vídeo de 1 hora, porque eu quero detalhar bastante, tá bom? Um grande abraço, semana que vem a gente está de volta.